Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Isaías Navi, Círculo da Terra. Uma boa noite a todos. Deixe seu boa noite no chat, o seu like. E hoje eu estou aqui com o Roberto Semog, né, ex-testemunho de Jeová, e vai falar sobre a questão dos 144 mil. Tá? Então, compartilhe essa live, chama o pessoal e venha assistir conosco. Você vai gostar aqui da entrevista, do bate-papo. Boa noite, Roberto. Tudo bom? Boa noite, Isaías. Um prazer novamente estar no seu programa. Tudo bem? Então, a segunda vez que o Roberto está aqui. Seja muito bem-vindo, sempre será bem-vindo aqui no canal. E hoje vamos conversar aí, vamos ver o que o Roberto tem para nós aí, né, a respeito desse tema, que é polêmico, né? A questão dos 144 mil em Apocalipse, né? E cada denominação cristã, ela tem existe várias linhas de interpretação, né? Aí você vai dizer aí qual seria a sua. Isso mesmo, Isaías. E eu quero, primeiramente, dar boa noite ao seu público, que talvez não estarão assistindo ao vivo agora, mas depois eles, com o tempo, poderão ver a nossa palestra. Eu quero colocar alguns pingos nos is antes de fazer a nossa inicialização, que eu estou falando aqui como um ex-testemunha de Jeová. Eu não estou falando como um estudante da Bíblia, porque estudante da Bíblia, eu estou conhecendo a doutrina, eu não sou batizado. Então, eu não tenho total conhecimento sobre os estudantes da Bíblia. Inclusive, algumas testemunhas de Jeová, né, estão tentando astutamente me dar checkmate jogando os estudantes da Bíblia contra testemunhas de Jeová, mas eu não sou uma pessoa autorizada ainda e nem tenho conhecimento para poder falar como um estudante da Bíblia. Então, estou passando ao público o porquê algumas doutrinas que me afastaram da religião Testemunha de Jeová, né, que foi a nossa primeira palestra lá, eu falei sobre, entre aspas, o 1914, né? E agora, hoje, eu falarei sobre os 144 mil, uma doutrina também que eu nunca acreditei que apenas 144 mil estariam no céu. A maioria das testemunhas de Jeová estão esperando eu dizer que esse número é simbólico, mas eu não falarei isso. O número é literal, realmente, né? Eu gostaria até de iniciar a minha palestra abrindo a Bíblia em Apocalipse 6:11. Se você puder abrir para nós, Isaías. Apocalipse 6:11, eu quero mostrar para o pessoal que o número 144 mil, ele é literal. Apocalipse 6:11. Aí. Posso ler ou você lê? Eu posso ler, você. Dá para enxergar? Tá indo. Eu vou ler aqui. Pode ler. E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Então, aqui, pelo versículo, nós podemos notar a palavra completasse o número. Então, quando se fala em completar, se trata de um número literal, porque deveria ser completado. Então, esta é a interpretação minha e oficial das testemunhas de Jeová, né? Mas então, o porquê? Se eu estou dizendo que esse número é literal, o porquê
que eu estou questionando os 144 mil? Então, nós temos que voltar ao tempo, aos primórdios, né, das testemunhas de Jeová, que eram conhecidas como estudantes da Bíblia, nos seus primórdios, e nós abriremos aqui o livro Mistério Consumado, que foi escrito por Charles Taze Russell, né? Pelo menos foi o que eu pesquisei aqui no Google e me deu que foi Charles Taze Russell que escreveu este livro. E foi a primeira doutrina das Testemunhas de Jeová. Eu vou te mandar a imagem, Isaías, do livro e da página. Aqui estou te enviando. Se você puder postar ela para nós, aí, aqui na tela, ajudará bastante, porque aí o pessoal poderá depois voltar o vídeo e ler qual foi o primeiro ensinamento sobre os 144 mil. Ó, as letras estão pequenas, mas depois cada um poderá fazer a leitura. Isso, você aumentou, agora dá para ler. Ó, eu vou fazer aqui a leitura, tá? Basicamente, Charles Taze Russell, ele ensinava que haviam 4 grupos diferentes. 2 grupos destes eram com esperança celestial. Só a diferença desses grupos era que 144 mil... Primeiro eu estou falando do grupo com esperança celestial, de cristãos. Vejam bem a palavra. Haviam 144 mil tronos e ilimitadas moradas. Então, 2 grupos de esperança celestial. E no final da palestra eu vou falar sobre a esperança terrestre. Mas eu não vou falar agora para não confundir o pessoal. Primeiro vamos falar só de 144 mil. Perceberam o ensinamento? Então, se eu fosse uma testemunha de Jeová lá do tempo de Charles Taze Russell e dos inícios ali da presidência de Rutherford, eu teria esperança celestial, porque eu estaria ali no grupo de cristãos verdadeiros. Só que não seria definido se eu seria rei e sacerdote ou se eu seria do segundo grupo, um tipo de um grupo, digamos que inferior, que não seria rei e sacerdote, mas estaria também no céu, um número ilimitado de pessoas. Então, este foi o primeiro ensinamento das testemunhas. Todo mundo entendeu? Haveria 144 mil reis e sacerdotes que formariam o governo celestial de Jeová e um número ilimitado também de cristãos, né, que estariam morando no céu, mas não seriam reis e sacerdotes. Esse ensinamento é o que parece mais bíblico. Mas o que aconteceu? Após a morte de Charles Taze Russell, em 1916, Rutherford passou a assumir ali o comando, né, da Associação Torre de Sião, parece que me chamava ali. Mas o Semog, você vai ler o texto? Qual texto você diz? Texto na tela. Todo. Então, eu resumi o que é o ensinamento, né? De 2 grupos, é o que está escrito aqui. Eu fiz um resumo, eu não li na íntegra, né? Mas a gente pode ler, não tem, é que eu não quero deixar bagunçado. Aí ele fala de 4 grupos, né? Fala da esperança terrestre e da celestial. Eu só elucidei para o público a esperança celestial, o jeito que era
era assim ensinado naquela época que haviam 144 mil reis e sacerdotes e um número ilimitado de pessoas que iriam para o céu e não seriam reis e sacerdotes. Este ensinamento está de acordo com a Bíblia. Por quê? João 14, 2, né? Um texto muito conhecido pelos evangélicos. Eu vou até citar aqui, para a gente não perder tempo, e vou ler ele aqui, que está no meu esboço. Ó. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, pois vou embora para o Pai para preparar um lugar para vocês. Então, Jesus Cristo, ele mostrou que existe não só tronos, mas também moradas ali. E agora, Isaías, eu gostaria que você abrisse a Bíblia para mim, em Apocalipse 19, 1. Eu quero mostrar que esse número de moradas celestiais que foram apresentadas aos cristãos é de um número ilimitado. E nos céus, 19:1. Eu vou ler aqui, tá? Posso ler? Pode. Depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, a salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Eu vou ler o mesmo versículo, tá? Na Bíblia, na tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, que ela diz mais claramente ainda. Depois disso, eu ouvi o que parecia a voz alta de uma grande multidão no céu, diz a Bíblia, tradução Novo Mundo, dizendo: louvem a Já, a salvação e glória e poder pertence a nosso Deus. Então, aqui está falando que, além dos 144 mil, daquele texto que nós conhecemos de Apocalipse 14, 1 ao 3, né, que cita os 144 mil, existiria um número indeterminado de moradas para cristãos no céu. Isso que Apocalipse 19, 1 nos diz. E esse, até então, era o ensinamento oficial das Testemunhas de Jeová. Mas, num determinado momento, a luz se apagou, Isaías. O Rutherford, ele passou a pregar que só haveria 144 mil pessoas no céu. Só os tronos, só os reis e sacerdotes. Mas isto aí causou algum tipo de problema. Por quê? Através, Isaías, da comemoração das Testemunhas de Jeová da morte de Cristo, nós podemos fazer uma prospecção de crescimento da doutrina, da religião. Então, eu vou te enviar aqui uma assistência da comemoração das Testemunhas de Jeová até o ano de 1930, para você ver o crescimento que a organização ali já estava apresentando, né? Se você puder exibir esse gráfico para a gente, eu te agradeceria muito. Conforme eu disse, Isaías, isto é assistência ao memorial antes de 1930. Então, se nós vermos aqui o gráfico pequenininho, em 1800 e pouco, foram 400 e poucas pessoas que assistiram. Tá? Eu não estou enxergando os números corretamente. Depois, em 1900, 2000 e pouco, 1900 e... Se você puder aumentar um pouquinho para mim. Peraí. Você está lendo a partir de onde? 1900 e... Aqui de baixo é o ano e em cima o tanto que assistiu ao memorial, né? Você está começando aqui, né?
Isso. Então, em 1892, 400 pessoas assistiram. No ano de 1900, 2.600. Olha como o crescimento deles estava violento. 1902, 4.700. 1915, 15.000. 1917, 21.000. 1922, 32.000. 1923, 42.000. 1924, 65.000. 1925, 90.000. Então, através desse gráfico, Rutherford pôde fazer uma prospecção do crescimento das Testemunhas de Jeová. Estes não eram participantes dos emblemas, mas eles eram ali pessoas simpatizantes, né? Sempre é feita essa prospecção através dessas pessoas que assistem ao memorial. Então, percebendo esse crescimento exponencial, logo, Rutherford concluiu que esse número de 144.000 se extrapolaria rapidamente e ele precisava fazer alguma coisa. Alguma coisa tinha que ser feita. E ele era uma pessoa muito inteligente, ele fez um tipo de resolução ou jogou o problema para o futuro. O que ele fez? Ele passou a dividir a classe dos cristãos em duas: cristãos da terra e cristãos do céu. Mas não existe cristãos da terra. Quem viverá na terra no milênio serão outras pessoas, que eu vou explicar, né? Não cristãos. Então eu vou pegar aqui e definir para o pessoal, em primeiro lugar, o que é um cristão, porque muita gente não sabe. Às vezes acham que Davi era um cristão, né, que Abraão era um cristão. Não, eles eram patriarcas, adoradores de Jeová. Mas cristãos foram aqueles que aprenderam os novos ensinamentos de Cristo. Inclusive, as Testemunhas de Jeová, eles dizem categoricamente que o Novo Testamento ele foi escrito apenas para esses cristãos de chamada celestial. Até o pessoal brinca, né? O pessoal chama eles de netinhos de Jeová. Por quê? Porque eles não são filhos de Jeová. Eles vão se tornarem filhos de Jeová só após os 1000 anos. O Rutherford, ele, a partir de 1935, desculpa aqui, falhou um pouquinho a voz. A partir de 1935, ele separou esses cristãos. Conforme eu disse, não existe cristãos da terra, só com esperança celestial. E, pessoal me ligando aqui, ó, aprontando agora no meu celular também. Os cristãos da terra, não existe isso aí, este termo. E eu estava falando, né, explicando que cristãos são pessoas após Pentecostes, o ano 33 depois de Cristo, que aderiram todos os ensinamentos de Cristo, dos apóstolos, que perpetuaram o ensinamento, que muitas coisas, né, Jesus Cristo veio e mudou. Então surgiu o cristianismo. E cristãos foram a partir deste ano, do ano 33. Abraão, Isaac, Jacó, eram todos patriarcas, né? Agora, o Rutherford pegou e complicou a coisa. Ele pegou e passou a ensinar num congresso ou assembleia, né? Em 1935, ele fez um discurso informando que a esperança agora daqueles milhões de cristãos que não ocupariam o trono dos 144.000, eles teriam a esperança terrestre de viver na Terra, sob o governo desses 144.000. Jogou esses cristãos todos para a Terra, coisa que a Bíblia nunca ensinou isso aí. Igual eu li, né, Revelação 19:1, que essa grande multidão de cristãos
elas foram vistas nos céus. Então, esse texto ficou muito claro. Agora, com este ensinamento, a doutrina passou a ficar comprometida, a partir dos dados que nós veremos agora. Em 1935, ele pegou, fez um discurso e disse assim, ó, a partir de agora, nós passamos a entender na Bíblia que esse número das chamadas para os tronos, para os 144 mil, foram selados. Em outras palavras, fechou-se a porta do céu para ali os cristãos testemunhas de Jeová. Fechou-se. Foi selado. Inclusive, esse tipo de pergunta foi feito para mim ser batizado como testemunha de Jeová. E também está aqui, ó, eu vou ler para o pessoal, depois vou passar a referência da Sentinela, falando isso que eu estou dizendo, depois o pessoal poderá consultar no vídeo e localizar, né? Não é nenhuma Sentinela tão antiga assim, porque eles também criticam as suas próprias publicações quando são antigas. A Sentinela 1/2 de 1999, página 19. Então ela diz assim, teve um leitor que fez uma pergunta e a liderança respondeu, não há mais incorporações ao grupo dos 144 mil. A partir de 1931, entre 1935, este grupo apresentou-se completo. Aí perguntaram, mas e os irmãos que participarem após esse ano, né? Aí continuaram aqui o artigo. Se estes forem verdadeiros cristãos, eles estarão apenas substituindo esses ungidos aí da primeira geração, né? Eles estão apenas substituindo algum ungido que pecou. Então, o que eu quero deixar claro aqui, que as testemunhas de Jeová ensinam que em 1935, esse número também de 144 mil havia sido completado. Então, encerrou. Só que passaram a se haver mais problemas. Esse número sendo completo, o que aconteceria? Foi pregado ali o paraíso na terra, muitas centenas que tinham a esperança de ir para o céu passaram a ter a esperança de viver na terra, e realmente, Isaías, esse número de cristãos com a chamada celestial, ele foi diminuindo. Ele foi diminuindo igual o previsto. Eu vou te mandar outro gráfico aqui da diminuição desses cristãos que tinham a chamada celestial. Se você puder exibir na tela. Então, tudo estava correndo de acordo com o que o Rutherford estava esperando, né? Dá uma aumentadinha aí para mim, só um pouquinho. Isso. Então, em 1935, haviam, agora já é ungidos, não são participantes. Participantes assim, né? Eles participavam, estou falando que não era assistência, né? Era pessoas que tomavam do vinho e comiam do pão. Então, em 1935, havia 52 mil que comiam do pão e do vinho. Depois, 1900 e, se você puder ler para mim, 1900 está meio apagado, mas os anos vão se passando, 1940, 27 mil, né? 1950, 13 mil. Pode ir passando para frente. Vai 1938, isso. Aí depois 39, 40, 50, 60,
70, 80, 97 e 2005. Então, em 2005, Isaías, existia 8.000 ungidos. Eu vou falar números redondos aqui para facilitar. Em 2005, haviam apenas 8.000. E o que a organização pregava? Que antes de vir o fim, o Armagedon, a grande tribulação, haveria um número pequeno de ungidos vivos na Terra. Então, até aí estava tudo certo, tudo correndo bem, né? Eu vou ler agora uma citação da Sentinela, 16 de agosto de 1996, página 31. Diz assim, ó: existe toda razão para crer que o número destes ungidos continuará diminuindo, declinando, à medida que eles envelhecem e vão cumprindo a sua carreira terrestre na Terra. Então, a organização também pregava que esse número aí iria diminuindo, né? À medida, porque eles eram, na verdade, pessoas de idade, né? Eu vou fazer outras citações da Sentinela, mostrando para o pessoal que o que eu estou citando é fontes JW. Agora, a Sentinela, 15/8/96, página 30 e 31. Há boa razão para se crermos que o número dos 144.000 se completou entre a década de 1930 a 1935. Depois, a Sentinela, 15/5/2001, também confirma isso. A sua identificação como cristãos ungidos completou-se na década de 1930. A Sentinela, 15/5/2001, página 15. Então, depois o pessoal poderá também fazer estas consultas. Agora, será que tudo correu bem assim? Bonitinho? Entre as testemunhas de Jeová? Então, Isaías, o inimigo do falso profeta é o tempo. O Armagedon não veio, e o que aconteceu? Esses ungidos aí começaram a desaparecerem do mapa, né? Começaram a falecer e tiveram que fazer um outro concerto. Em 2007, porque você lembra, eu peguei e mencionei, né, que o número dos 144.000, eles selaram em 1935. Então, não haveria mais ungidos novos, e só substitutos. Mas como o Armagedon não veio, esse número foi desaparecendo, e o Armagedon nada. Aí, o que as testemunhas de Jeová fizeram? Agora, a Sentinela 2007 diz assim, ó: à medida... Ei, mas tem gente me ligando aqui, tá igual meu pai quando fazia palestra. À medida que o tempo passa, alguns cristãos batizados em 1935 sentiram, após 1935, sentiram em seus corações a esperança celestial. Portanto, não podemos agora pôr uma data limite de quando este grupo foi selado. Então, isso é a Sentinela 1/5/2007. Aqui, Isaías, exatamente nesta Sentinela, já foi mudado todo o ensinamento. Eles abriram a porteira do céu novamente. Foi aberta. Porque o Armagedon não veio e os ungidos teriam que desaparecer. E iriam desaparecer, mas o Armagedon não veio. Então, eles abriram a porteira do céu. A Sentinela de 2007 tem essa nova luz aí sobre os ungidos. Agora eu vou te mostrar um gráfico que, após, Isaías, este pronunciamento dessa revista de 2007, esses ungidos passaram a aumentar novamente.
Vamos ver o gráfico aqui. Eu estou te mandando, ó. Enquanto você põe na tela aqui, eu estou colocando aqui meu esboço no fundo. Não, é um outro gráfico. Isso. Calma. Este. Calma. É que ele está baixando ainda, agora eu coloquei. Isso. Então, aí embaixo está o ano de 2005, que até... Não sei. Parece que não aconteceu alguma coisa. No gráfico, você diz? Não, na live. Espera aí, calma aí. No YouTube tá... Deu um bug lá no YouTube. Mas o pessoal não está nos ouvindo mais ou só o gráfico? Pô, calma aí. Eles estão reclamando que travou. Voltou, pessoal? Voltou? Voltou, Pode... né? Então, o que eu estava... Vai, voltou, vai. O que eu estava explicando. 2005 e 2006, esses cristãos dos 144 mil, com chamada celestial, eles então eram selados e o número estava diminuindo. A partir de 2007, teve a sentinela com um novo ensinamento, que não era mais 1935, a data de término, né, da chamada celestial. E esse número de ungidos passou a aumentar. 2007, 9.000, 2008, 9.900, 2010, 11.000, né? Se você puder diminuir o gráfico, aí para passar. E aí nós vemos, né? 2012, 12.000, 2013, 2015, 2017, 18.000, praticamente o dobro daquele grupo ali que havia selado dos 144 mil. E 2024 estão aí na faixa de 23 mil já. E antes era se pregado que esse grupo só teria que diminuir quando fosse nos aproximando da volta de Cristo. Então essa era a pregação. Eu vou fazer aqui uma outra citação. Da sentinela. A partir desse número que estava em pleno crescimento, a liderança das Testemunhas de Jeová entraram em desespero, porque estava indo totalmente contrário à sua pregação, de que o número diminuiria, né? E eles abriram a porteira em 2007, não por esse número inflar dessa maneira, né? Simplesmente para ainda ter ungidos vivos até o Armagedon. Mas eles pegaram pesados com os adeptos, né? Teve uma sentinela que 15/8/2011, a gente pode ver que a gente está numa ascensão de datas da sentinela, onde ela, eu não vou conseguir ler aqui perfeitamente, mas ela coloca alguém que tomasse dos emblemas como alguém que veio da igreja evangélica e tinha esse costume, ou alguém com problemas emocionais, ou um débil mental. Tá? Então foi colocado dessa maneira. Você imagina como que um cristão ali fiel, testemunha de Jeová, e que teve aquela chamada sincera, ele foi humilhado, né? Sendo chamado de débil mental. E isso calma aí, volta um pouco. Quem é débil mental? Quem participava dos emblemas ali para a chamada celestial. Porque eles pregavam que esse número estava diminuindo, porque eles acreditam que só 144 mil ocuparão os tronos, né? Eles não acreditam que existem outras vagas que não fazem parte, né, de reis e sacerdotes. Então eles têm que controlar esse número, porque senão a coisa fica complicada para eles. Acabar o número e já era, acabou a esperança de todo mundo. Ou pode acabar o número ou inflar demais. Então tem que haver, Isaías, uma harmonização de quando
Cristo voltasse, haveria-se poucos ungidos, né, na terra, tá? E depois uma sentinela também de 2016, vou citar a data aqui para vocês, mas não vou conseguir ler, tá? A sentinela, deixa eu dar um zoom aqui, a sentinela 1 de 2016, página 22 ao 27, também coloca estes participantes como débil mentais. Então, por exemplo, se eu ser testemunha de Jeová e participasse, ali comesse do pão e do vinho, eu estaria classificado ali como um débil mental ou como problemas psicológicos, porque o número, conforme mostra os gráficos, começou a explodir na chamada celestial. Essa Fabiana, você conhece? É minha irmã. Sua irmã, né? É minha Meu pai irmã. quer aumentar o número porque acha que é ungido. O Roberto eles foram colocados como débil mentais, tá? Os que participam agora, porque o número está inflando demais. Inclusive, meu pai, no Arena Apologética, ele falou 2 vezes, olha, gente, o corpo governante tem que parar de fazer essa contagem aí, porque a contagem está disparando. E a pregação era que quanto mais perto do fim nós estávamos, este número diminuiria. Só que está aumentando. Mas calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Eles fazem uma comemoração quando, assim? Eles fazem todo 14 de Nisan, né? Mas mais eles não selecionam as pessoas, não? Ele convida todo mundo? Então, agora eu vou te contar o que aconteceu lá no passado e como que é agora. Quando, em 1935, o Rutherford, ele colocou que apenas 144 mil eram ungidos e teriam a chamada celestial, as outras pessoas que se definiram, né, com a esperança terrestre, não podiam nem assistir essa reunião. Depois, com o tempo, eles liberaram para as outras testemunhas de Jeová também assistirem. Hoje, Isaías, você chega lá e você só vê a reunião. Você não pode comer nem do pão e nem do vinho. Seria tipo você ser convidado a um jantar ou um almoço e o convidado falar para você assim, ó, não coma isso aí. Você só vai cheirar e ir embora. Então, é assim que funciona hoje. Como? E quem que come, quem participa lá da... Só quem tem a esperança de ocupar o trono dos 144 mil. E como é que vai saber? Já foram escolhidos? Então, eles têm essa... Eles dizem que são guiados pelo Espírito Santo, e quando estão lendo a Bíblia, percebem que os textos aplicados aos ungidos, aos 144 mil, se encaixa com eles. E eles param de ter a vontade de viver na terra. Vamos falar aqui em boas palavras. Param de ter a vontade carnal que o homem tem, de tomar uma cerveja, de comer uma carne, de ter relações sexuais, né? Então a pessoa vai mudando a mentalidade, ele automaticamente ele percebe que a sua chamada é espiritual. E como é que eles provam isso? Eles dizem que é pelo Espírito Santo, né? Não, tipo assim, mas quem que coordena isso? O corpo governante que vai dizer quem é? O corpo governante, ele só coordena dizendo, igual eu mostrei aí, que o número deveria diminuir, né? Então, eles tentam, até, igual eu mostrei, chamam de débil mental, problemas psicológicos, veio da igreja crente, né? Eles tentam controlar o número. Esse número, igual eu mostrei, ele diminuiu, depois o Armagedon não veio, eles tiveram que fazer um novo ensinamento, uma nova luz, o número subiu novamente, né? E agora o número está disparado. Eu quero fazer uma outra citação, mostrando a Sentinela 1/1 de 97, página 10, ela mostra que até o ano de 1935, neste ano haviam 52 mil participantes que comiam do pão e do vinho. Então, 1935, 52 mil.
Agora, nós faremos algumas contas básicas, uma matemática básica. Se existe, Isaías, 144 mil tronos, em 1935, a Sentinela está falando que haviam 52 mil ungidos, então, numa conta breve, 144 mil menos 52 mil ungidos que haviam lá em 1935, os tronos já diminuíram para 91 mil tronos. Mais esses 18 mil que está aqui na nossa tela, que são de supostos ungidos da geração nova, na verdade são 22 mil, né? Porque o gráfico deve ir até 2024. Esse número vai cair para 71 mil tronos. Ou seja, metade dos 144 mil, dos tronos dos 144 mil, foram ocupados nessa era moderna de cristãos. Tudo isso nós supondo que só as testemunhas de Jeová reinariam no céu. Né? Então, na era moderna de Charles Taze Russell, até os dias de hoje, foram ocupados 50% dos tronos, dos ungidos. Mas essa chamada celestial, nós sabemos que ela vem lá de Pentecostes, né? E nós sabemos que Atos 2:41 diz que num só dia 3 mil foram batizados. E que a pregação de Jesus e dos apóstolos, ela não foi uma pregação sem resultados. A Bíblia diz que milhares de pessoas, elas aderiram à pregação. E o apóstolo Paulo, ele abriu também a esperança celestial aos gentios. Né? Além de pessoas ali que eram judeus, também aderiram ao cristianismo, às normas, as novas, o novo pacto de Cristo. Havia os gentios também, que se tornaram cristãos. Revisando, só em 56 anos da fundação das Testemunhas de Jeová, da fundação a 1935, ajuntou-se 52 mil ungidos, em 56 anos. Agora, como sobrou 72 mil tronos, imaginem vocês, do ano 33 até o ano lá de Charles Taze Russell, perto do século XIX, né? 72 mil tronos sendo escolhidos e sendo ali chamados por 1.900 anos para ocuparem vagas, só 72 mil vagas, né? Agora, igual eu estava falando, será que a pregação de Jesus e dos apóstolos tiveram resultado? Eu vou ler aqui alguns textos para vocês. Eu estou lendo aqui, é uma cola da tradução do Novo Mundo, tá? Quem não acreditar, pega Atos 6:7. Diz assim: assim, a palavra de Deus continuava se espalhando, e o número de discípulos se multiplicava muito em Jerusalém, e uma grande multidão de sacerdotes se tornou obediente à fé. Depois, Atos 13:48. Quando as pessoas das nações, ou seja, os gentios, ouviram isso, alegraram-se e convenceram e glorificaram a palavra de Jeová. E todos tinham a disposição correta para com a vida eterna e se tornaram crentes. Então, nós vimos que também essa chamada celestial, que ela vem do ano 33 para frente, ela teve muitos resultados com a pregação de Jesus e dos apóstolos. Ela teve tanto resultado na época do Império Romano, que quando o imperador Nero ele estava ali dominando Roma, houve aquele incidente, né, que ele pôs fogo em Roma e acusou os cristãos. Por que ele fez isso? Porque o grupo de cristãos era enorme. Se fosse um grupo pequeno, uma ponta de esquina,
né, uns gatos pingados, o Nero não fazia uma coisa tão grave assim, que ele considerava que os cristãos poderiam ameaçar o seu império. E neste tempo, o apóstolo Paulo estava vivo, Pedro estava vivo, Tiago estava vivo, João estava vivo. Inclusive, o apóstolo Paulo foi decapitado. Aí foi-se inaugurado também o Coliseu, porque começaram a matar cristãos ali de uma forma muito violenta, né, jogando-se aos animais ferozes, para que abafasse o movimento, porque o movimento era muito grande. E no Coliseu existem 22 mil covas de cristãos que estão lá, em gavetas e túneis, em andares ali abaixo ao Coliseu e podem ser visitados. Estes cristãos eram também ungidos, tá? Não havia a grande apostasia, igual, né, as testemunhas de Jeová falam, porque ainda estávamos no primeiro século. Agora, o pior de tudo, é o historiador Eusébio de Cesareia. Ele escreveu a sua obra História Eclesiástica. E nela ele diz, eu vou mandar para o Isaías aqui a capa do livro, para quem quiser comprar, vai poder ver esses dados. Mandei aqui, se ele quiser pôr na tela. O que está escrito neste livro? Que 10% da população romana havia se convertido ao cristianismo. 10% da população equivale a 6 milhões de ungidos. 6 milhões. Então, se nós pormos aí 5%, são 3 milhões. Então, é um número extremamente alto. O que mostra perfeitamente que, quando a Bíblia diz que existe 144 mil tronos e muitas moradas, ela está de acordo com a história. Mas o que fazem as testemunhas de Jeová? Tentam descredibilizar a história. Só que não podem descredibilizar as suas próprias publicações. Então, agora, eu vou mostrar aqui uma publicação que mostra que, pelo menos, uma sentinela, né, uma relíquia, porque o site JW mandou apagar essas revistas mais antigas, né? Vou mandar para o Isaías. Inclusive, essa citação aqui é do Osmanito Derruba Torres. Põe a foto do Osmanito aí para nós. Ele passou essa informação aqui, muito importante, que o próprio corpo governante, ele admite que houveram quase que 1 milhão de cristãos ungidos, né? O que está escrito aí? Somente no Egito, 144 mil cristãos morreram vítimas de violência, além de outros 700 mil que morreram sob os rigores das grandes caminhadas durante a sua deportação para realizarem trabalhos públicos forçados em todo o Império Romano. A Sentinela 1/3 de 1918, página 74. Então, aí, a organização está dizendo que as vagas no céu deu 844 mil, né? Chegou quase a 1 milhão de ungidos. Então, como que a doutrina atual das testemunhas de Jeová anulam Apocalipse, né, 19:1, dizendo que haveria uma grande multidão nos céus? Não tem explicação coerente para só 144 mil vagas no céu.
144 mil são reis e sacerdotes, mas moradas no céu existem inúmeras. 144 mil não dá um bairro de Campinas. E os cristãos todos, a Bíblia, o Novo Testamento, conforme eu disse, foi escrito para estes ungidos. Eu quero mostrar também, existe um argumento da liderança não, né? Dos apologistas testemunhas de Jeová, que após, isso aqui nós estamos vendo no primeiro século, que esse número aqui era milhões. Nós vamos ver também que após o primeiro século, aí esses cristãos, eles se tornaram muito mais, né? E a organização assume que houve o recrutamento de ungido durante esse período da grande apostasia, que é depois do ano 100 até o tempo ali de Charles Taze Russell, né? Então eu vou mostrar aqui, ó, a Sentinela, 15 do 2 de 1982, página 30. Durante 19 séculos, só existiu a chamada celestial. Depois, livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, página 163, parágrafo 4. Por mais de 1.900 anos, houve o ajuntamento do pequeno rebanho, dos 144 mil, que governarão com Cristo. Então, aqui as testemunhas de Jeová não podem falar que após o ano 100 também, não houve chamada celestial, porque o ensinamento oficial deles mostra que houve, sim, a chamada celestial. E, durante a Inquisição Católica, cristãos morreram mártires, ali, com mortes violentíssimas. Mas esses aí, eles falam que não são de verdade. Eles falam, né? Porque não eram testemunho de Jeová. Mas você imagina... então, mas você imagina aí, uma pessoa dar a sua vida por Cristo e não ser um cristão de verdade. Aí eu quero que você abra a Bíblia num texto muito conhecido. Mateus 28, 20. Vamos ver se haveria cristãos em todas as épocas. Ou se durante a grande apostasia não haveria chamada celestial. Mateus 28, 20. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco, o quê? Todos os dias, todos. Então foi depois do século I até a consumação dos séculos. Amém. E a própria também revista admite que durante 1.900 anos foram ali recrutados cristãos verdadeiros. Então a Bíblia também dá este apoio, que houveram pessoas... O Adriano Cruz, ele falou aqui no canal um dia que depois da morte do último discípulo houve a apostasia total e só, pelo que eu entendi, não houve mais, eu posso estar errado, mas pelo que eu entendi não houve mais ninguém. Então, eu citei uma Sentinela e o livro Viver para Sempre, que contradiz esse argumento do Adriano, o ensinamento oficial da organização, da liderança, dos testemunhos de Jeová, que houveram, sim, chamada celestial. Então, houveram chamada celestial. Deve ser 1 ou 2, né? Olha, durante 1.900 anos, e o próprio Jesus aí disse, né, que estou convosco todos os dias. Então, ele não pulou uma época da humanidade. Ele não pulou. Isso eu acredito. Não, eu quero saber se... Então, o número de 144 mil no céu, as testemunhas de Jeová precisam entender que são tronos, apenas tronos. Mas eu posso ter a minha chamada celestial e não fazer parte dos 144 mil, conforme Apocalipse 19:1.
uma grande multidão nos céus, nos céus. Agora, as testemunhas de Jeová devem perguntar, então o Roberto não acredita no paraíso na Terra? Claro que eu acredito. Então, agora nós abrangeremos quem que o irmão Russell pregou, que são os primórdios, né, das testemunhas de Jeová, pregou que moraria na Terra, debaixo desse governo dos 144 mil. Seriam todos os pré-cristãos, não, os patriarcas, né, que morreram, né? Na verdade, Davi, Jacó, todos eles serão ressuscitados para a terra. Por que eles serão ressuscitados na terra? Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu vou pegar aqui o texto. É Atos 2, 29. Vamos ver onde que Davi vai morar. Atos 2, 29. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer a vós, livremente, acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e está entre nós até hoje a sua sepultura. Então, o que ele quis dizer aí? Que os patriarcas estavam aguardando o reino milenar para viver na terra. Não teve a chamada celestial. Eles não tiveram o batismo com o Espírito Santo, né, após Pentecoste, 33. Então, essas pessoas farão parte da vida na terra. Todas as pessoas que morreram e puderam usar do sacrifício de Cristo em todas as eras, todos os mortos que não eram, né, do grupo de cristãos, inclusive pessoas que morrem agora, morreram em todas as épocas, né? E pessoas que passaram viva a grande tribulação e ao Armagedon, né? Que isso aí, quem vai definir quem vai passar vivo aí é o próprio Jesus. Eu não vou pegar e abrir minha boca aqui, quem vai passar, quem não vai, se morador de Sodoma e Gomorra vai ser ressuscitado, se morador de dilúvio vai ser, mas eu creio que as testemunhas de Jeová entenderam quem habitará a terra. Mas o número de cristãos com chamada celestial não pode ser só 144 mil. 144 mil é apenas reis e sacerdotes. Pergunta aí, Isaías, fazendo um favor, se alguém que está ouvindo a live teve alguma dúvida, porque aí eu vou abranger um outro pontinho agora. Bom, você acredita que vai haver um paraíso na Terra e, ao mesmo tempo, habitante no céu? É isso? Sim, sim. A Bíblia prega, né, novos céus e uma nova terra. O que eu deixei bem claro é que os novos céus serão compostos de 144 mil reis e sacerdotes, mas os céus, ele foi aberto a todos os cristãos. Não existe cristãos que habitarão o novo mundo ou o milênio. Os que habitarão o milênio serão as pessoas ressuscitadas, os patriarcas antigos, todas as pessoas que morreram, né? Mas mais as pessoas que passarão vivas o Armagedon e a grande tribulação. Esses vão compor a terra. E neste tempo, Isaías, neste tempo, será restabelecido o propósito original de Jeová, né, que era colocar o homem na terra e fazer dela um paraíso. Então, as pessoas serão levadas à mesma condição de Adão para serem julgadas. Mas veja bem, e a Nova Jerusalém que desce do céu sobre a terra? A Nova Jerusalém são esses 144 mil, é a Igreja de Cristo. Entendeu? Tá. Então, nós acreditamos dessa maneira. Mas essa pequena mudança que o Rutherford fez na doutrina original das testemunhas acabou causando aí uma grande confusão, porque o número de cristãos, igual eu mostrei, tanto na era moderna, quanto no primeiro século, quanto depois do primeiro século, esse número
não tem condições de serem apenas 144 mil, porque só na Era Moderna eles já ocuparam, né, pelos números reais das testemunhas de Jeová, eles já ocuparam metade dos 144 mil. Então não é possível que a pregação de Cristo foi tão mínima, tão pequena, né? Se os próprios apóstolos ali converteram, depois dos 3 mil, foram mais 10 mil. Foi um crescimento ali exponencial. Igual eu falei também, a história do cristianismo do primeiro século, ela mostra que houveram milhões de cristãos no primeiro século. No primeiro século. Indiquei o livro aí. O Eusébio, o historiador Eusébio, ele viveu durante o quarto século. Ele estava bem perto ali daquele primeiro século, antes da apostasia. E também revisei as testemunhas que a própria organização ela admite que naquela época de Roma morreram cristãos ungidos 144 mil e mais 700 sob ali a pressão de Roma. Fora os que Roma não matou, né? Porque não foram todos os cristãos que Roma matou. E eram cristãos da época de Paulo, de Pedro. Então aí já está estourado 144 mil a uma lavada, né? Vamos falar assim. Não tem mínimas condições para quem tem um pouco de tempo para pesquisar que os céus está limitado a apenas 144 mil. Reis e sacerdotes, sim, estão limitados a apenas 144 mil. Agora, Isaías, eu gostaria de aproveitar o meu tempo para fazer um pequeno react da última palestra, do último debate meu com o Adriano, que deu um ibope muito grande, né, sobre... Eu peguei, falei para o pessoal que essas doutrinas, né, de 1914 e a doutrina dos 144 mil, a meu ver, elas são falhas e deixam a religião testemunha de Jeová frágil, porque qualquer pessoa consegue refutar isso aí com sucesso. Então, na minha palestra com o Adriano, eu deixei alguns pontos ali em aberto, porque, na verdade, a gente não é um computador e ao vivo, né, a gente não lembra. E eu voltei a ler a Bíblia praticamente recentemente, agora que eu estou me aquecendo, é igual um jogador que fica muito tempo parado, né? Então, ele vai se aquecendo, vai entrando em jogo aos poucos. Ali, o Adriano, eu peguei e falei sobre que eu acredito, né, que o 607, nós estávamos discutindo se 607 ou 587. Inclusive, o Atafona falou sobre isso aí ontem. E eu disse, e os testemunhos de Jeová, eles distorcem a minha fala, e eu disse que 607 é um ano, sim, histórico, mas não da destruição de Jerusalém, e sim do primeiro cativeiro. Então vamos ler na Bíblia como foi o primeiro cativeiro. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia, Isaías, 2 Reis 24:14. O Adriano, ele sugeriu que foi meia dúzia de pessoas que foram levadas à Babilônia. Então vamos ver se foram meia dúzia de pessoas levadas à Babilônia? 2 Reis 24:14. Depois, qualquer testemunha de Jeová poderá fazer um react, tá? Se eu estou falando alguma coisa errada, tanto dos 144 mil, quanto da destruição. Então, aí está fazendo a descrição do primeiro cativeiro, como foi. Eu vou ler o versículo 14. E transportou a toda Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os valorosos. Pegaram os caras-chave ali da nação, né? Os homens ricos, somando 10 mil presos, e todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Então, isso foi o primeiro cativeiro. Já levaram 10 mil e os homens mais valorosos. Aí o Adriano disse que a profecia não podia startar em 607 como o primeiro cativeiro,
Mas como não? Se levaram 10 mil, só deixaram os pobres ali, né? Então, a partir de 607, o primeiro cativeiro, o próprio apologista Queruvim, ele disse em seu canal que 70 anos antes de 537 houve o primeiro cativeiro. Eu fiz um corte desse vídeo aí. Ele mesmo disse, o próprio apologista, testemunha de Jeová, disse, foi traído pela sua matéria. E aqui, diferentemente do que o Adriano mostrou, foram 10 mil presos e os mais valorosos. Isso ocorreu na data 607. Então, Jeremias 25, 9, que mostra 70 anos em Babilônia. Então, se você pegar o primeiro cativeiro, que já foram levados 10 mil presos, até o ano de 537, dá-se os 70 anos. Beleza? Entenderam? Aí, o Adriano me disse assim, mas a Bíblia mostra que houve um plantio ali, né? Que não houve plantio, que a terra foi desolada, que não havia habitantes. Então, agora, abra a Bíblia para mim, Isaías, no seu xará, Isaías capítulo 13. Beleza. Só deixa eu avisar o pessoal aí, você que quiser me ajudar aí o canal, tem o link do Live Pix. Falou, pessoal? Boa noite, Newton Silva. Tudo bom? Serpente do Paraíso. Tá aqui. Qual é a passagem? Isaías capítulo 13. Vamos ver o que significa a desolação da terra. Porque Jeová fez uma predição para Jerusalém e fez uma predição para a Babilônia também, de uma desolação. Vamos ver o que essa desolação significava para a Babilônia. 13. 19. 19 em diante. Vamos ver o que é essa desolação. Olha, 19. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, como Deus as transformou. Nunca mais será habitada, nem reedificada de geração em geração. Nem árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Então, Jeová fez essa profecia à Babilônia, ele já começou falando da glória que Babilônia tinha. O que ele queria dizer? Que essa glória de Babilônia era tão grande que ela, ao ser ali arruinada por Ciro em 537, ela praticamente se tornaria uma Sodoma do que ela foi e que ela nunca mais será habitada. Mas, se você for ver, Babilônia nunca deixou de ser habitada. Saddam Hussein agora construiu um castelo lá antes de morrer, né? Agora não. Há resorts lá para o pessoal, as testemunhas de Jeová que quiser ir nessa terra desolada, quiser passar umas férias lá, né? O Roberto poderá passar umas férias lá, em Babilônia, tem resorts lá para você se divertir. E aqui Jeová falou que essa terra nunca mais seria habitada. Então, eu só vou terminar meu raciocínio. Vou terminar. Ele deu essa mesma classificação para Jerusalém também, quando ele disse que não haveria mais plantio ali. Plantio como havia antes, porque a nação de Israel deveria ser uma máquina de produzir alimentos para tantas pessoas, e depois ela passou a ser cativa, né? Sobrou só os pobres ali, e que plantavam para sua subsistência. Então isso era uma desolação perto do que era. Então é igual a mesma aplicação de desolação dada à Babilônia, eu estou dando a Jerusalém. Foram 70 anos. Agora, os 70 anos, eu quero mostrar ao pessoal que existem duas conotações. Então, 70 anos em Babilônia se cumpriu de 607, o primeiro cativeiro, até o ano 537, quando Ciro destruiu ali Babilônia. Dá 70 anos.
Então não venham colocar 50 anos aqui, eu não estou aplicando, não venham colocar palavras nas minhas ideologias, tá? Dá 70 anos. E agora, como nós podemos aplicar os 70 anos de destruição do templo, que os judeus ficaram sem templo, que foi Zacarias 7, do 1 ao 5, que diz que os judeus pranteariam por 70 anos a destruição de Jerusalém até o 4º ano do rei Dario, que foi 517. 517 mais 70 anos dá 587, que é a destruição. Então, perceberam as duas conotações? Em 70 anos em Babilônia, Jeremias 25, 9, que foi do ano 607, só que 607 foi o primeiro cativeiro e não a destruição, até 537. E depois 70 anos de destruição do templo, que foi... Então são dois 70 anos. Duas conotações. E essa aplicação, ela está em harmonia com a história e com a Bíblia. Porque o Adriano, vocês podem voltar ali e qualquer testemunha de Jeová me indica um minuto que ele respondeu sobre Zacarias. Ele não respondeu. Ele já pulou lá para Jeremias 25, 9, para jogar o seu argumento. Ele foi responder a minha pergunta com outra pergunta. Zacarias não foi respondido. Tá? Não foi respondido. O Adriano Cruz não respondeu em que ano Nabucodonosor começou a reinar, porque ele teria que falar 626, ele ficou com vergonha. Ele não respondeu quando o templo foi reconstruído. Por que ele não respondeu? Porque se ele pegar 607 até a data da reconstrução do templo, dá 90 anos. E a Bíblia não diz que os judeus ficaram 90 anos sem templo. E pela data, se você colocar Jerusalém destruída em 607, dá 90 anos sem templo. Então ele não respondeu. Ele não respondeu a data do primeiro cativeiro, do segundo cativeiro. Ele não respondeu a data da morte de Nabucodonosor. Porque quando ele faz a alteração e fala que o reinado de Nabucodonosor começou em 626, ele faz uma alteração em toda a história, em toda a cronologia, em morte de reis. Então é isso. Se alguém quiser fazer algum react de tudo que eu falei, então podem fazer, sintam-se à vontade, né? Se você quiser fazer alguma pergunta, Isaías. Não, é o Semog, o Atafana está mandando mensagem para mim, ele quer colocar... Mas eu também não quero, eu não quero áudio aqui. Eu não quero áudio porque ele não permitiu também. Se ele quiser, ele faça outro react. Eu não quero. Beleza. Não quero. Então tá bom. Eu respeito, eu acho ele... Um dia eu quero me tornar um palestrante como ele, que ele tem uma calma... assim, para fazer palestras, eu admiro muito as palestras dele, mas não sou obrigado a concordar, mas eu admiro a palestra dele, admiro também, na verdade, são todos testemunhos de Jeová, são treinados a refutar, mas lembrem-se de uma coisa, refutar não é ser convincente. Então, você ser convincente é outra coisa, E lembrem-se disso também, eu não sou estudante da Bíblia, eu estou conhecendo. A partir do ponto que eu me batizar como estudante da Bíblia, aí eu estarei apto. Eu estou conhecendo as doutrinas. Sábado agora, numa reunião, eu obtive o conhecimento de algo que eu não tinha, que é um ensinamento bem diferente do que eu tive nas testemunhas de Jeová. Tá? Então, vamos colocar essas duas doutrinas, 144 mil e destruição de Jerusalém, que chegamos ao ano de 1914, foram as bases que me fizeram a sair da religião Testemunha de Jeová. Depois, mais para frente, nós poderemos combinar outras palestras, para mim também expor outras doutrinas. E as Testemunhas de Jeová não precisam ficar bravas. Basta me refutar com argumentos convincentes, fazer um react, né? E o Isaías abre esse espaço.
tranquilamente, para qualquer testemunha de Jeová, né? E mais para frente também eu poderia marcar algum debate com o Adriano Cruz, com a Atafona. Eu topo debates, não tem? Eu estou só me restabelecendo aqui biblicamente, que igual eu falei, fiquei um bom tempo, né, sem estudar a Bíblia, e agora eu estou retornando. Entendi. Eu creio que ficou bem claro, né, Isaías? Na boca dos... Deixa eu perguntar aqui, Canal Sola Veritas, você também é TJ? Então, Nebopolazar, ele era o pai, né? Esse sim reinou em 626. Mas agora Nabucodonosor, não. Nabucodonosor, não. Começou a reinar em 605, não? Começou a reinar em 605. Entendi. Mas o 607, ele não é descartado como alguns TJs querem pôr essa ideologia na minha boca. Ele não é a destruição do templo. Ele não é a destruição, exatamente. Porque se eu acredito em 587, houveram antes 2 cativeiros, que vai me levar à data de 607. Agora, quem acredita em 607 tem que jogar os cativeiros antes. Então, tem que cair nessa data aí em 626. Essa doutrina, pessoal, da destruição de Jerusalém em 607, ela é exclusivista testemunha de Jeová, não existe no mundo. Eu quero também, eu me lembrei agora, que nesses artigos, tá, que o Atafona apresentou, se não me engano, tem um historiador lá, e eu vi até alguém fazendo algum comentário nos vídeos. Mas, na época, o que os ex-testemunhas de Jeová fizeram? Visto ser um historiador moderno, enviaram e-mails para o cara. Falou, mas você está contrariando toda a história e falando que foi em 607? A resposta que ele deu, que o historiador deu, e que existe esse e-mail no fórum ex-testemunhas de Jeová, é que o historiador pegou e disse assim: a liderança das testemunhas de Jeová distorceu a minha obra e eu não acredito na destruição de 607, como o mundo inteiro não acredita. Esta é uma doutrina exclusiva das testemunhas de Jeová. Nós não perdemos tempo em discutir algo que nós temos certeza, e que isso é um interesse exclusivo das testemunhas de Jeová. Então, parem de me mandar e-mail que eu não tenho interesse em conversar em algo. Porém, eu fiquei triste que a Sentinela distorceu a minha publicação. Esse e-mail está no fórum lá, ex-testemunhas de Jeová, e qualquer testemunha, a resposta, né, que o historiador deu a esses artigos da Sentinela, podem ser pedidos ao administrador do fórum ex-TJ, ex-testemunhas de Jeová.net. Você vai ver ali a resposta do historiador. Ou também é muito fácil perguntar às testemunhas de Jeová, fala, tudo bem, então vamos falar que o historiador está falando isso mesmo. Você tem algum outro historiador que avaliza esse posicionamento? Não tem. Então a gente não sabe se esse historiador veio de família testemunha de Jeová. Muitos também utilizam o site JW como fonte de pesquisa. Teve uma ocasião que um ancião editava a Wikipédia para colocar a destruição de Jerusalém em 607. Então, todos esses detalhes precisam ser vistos, né, e colocados no peso, na balança. Eu acho que é muito mais simples a gente considerar que essa contagem não está certa. Por exemplo, 607 foi a destruição de Jerusalém. Pô, mas todos os historiadores dizem que é 586. O mundo inteiro. O mundo inteiro. Mas a Bíblia que está certa. O mundo inteiro está errado. Tá, mas... Mas você viu que eu fiz uma aplicação bíblica? Vou terminar, só um minuto. Mas a Bíblia está certa. Tá, mas isso não é Bíblia. Isso é a contagem que você faz. Se você contar que nem você falou assim... a contagem de 500, né, você fez 586
6 ou 7, vamos distribuir até 70 anos. Vai dar o quarto ano do rei Dário. Rei Dario. Certo? Se você pegar de 607 e for até 537, vai dar a libertação de Ciro, não é isso? Fim do cativeiro. Mas nós não desmentimos isso aí, né? Porque nós vimos que o primeiro cativeiro foram levados 10 mil. Eu li aí, 2 Reis 24:14. Não, foram eu levados entendi. 10 mil. Os principais, como que 10 mil não startam uma profecia? Como? Então, assim, na hora, né, eu não lembrava dos textos, mas agora, a gente estudando a Bíblia, eu voltei a relembrar. Eu não achei tão importante fazer um review completo disso aí, porque, queira ou não, é um ponto fraco das testemunhas de Jeová. Milhares de testemunhas de Jeová abandonam a religião após passarem a fazer um pouco de estudo. E isso, eu mostrei uma aplicação bíblica. Eu mostrei. O Chavson, sobre isso eu pesquisei ontem. É consenso entre historiadores, arqueólogos e teólogos que a data de 586 ou 587, ninguém discorda disso. O Atafano explicou ontem que não se pode confiar nessa data por causa de uma diferença aí no reinado de Evil Merodach, alguma coisa assim. O André, sobre a fé, ele deu essa resposta nos comentários para o Atafona. Tá? Então, essa resposta aí, quem quiser, ela está nos comentários da palestra do Atafona. Então, se você tiver o contato... Eu não tenho nada contra ele, né? A gente pensa diferente. Também acho o Adriano um grande palestrante, tá? Não tenho nada contra ele. Agora, o porquê? Vou falar novamente o porquê que eu falo só das testemunhas de Jeová, porque a minha vida foi afetada por essa religião desde que eu nasci praticamente e até os dias de hoje, né? A parte do ostracismo. Então, não foi a partir de agora. Eu vim para a internet agora, pessoal. Alguém já viu alguma palestra aí minha de quando eu era novo? Então, eu não fazia ataque às doutrinas das testemunhas de Jeová. Eu levava a minha vida normalmente. Mas eu perdi o pai, perdi mãe, perdi irmãos por causa da religião. Aí eles pegam e tentam blindar a religião, dizer que não foi por causa da religião que o Roberto saiu das testemunhas de Jeová. Não foi por causa das doutrinas. Foi porque ele é mau caráter, tentando blindar. Só que também, a minha irmã, também ele teria que falar, né, que ela é mau caráter, e ele teria que falar que o pai dele é mau caráter, porque ele fez ostracismo contra a minha irmã e contra o próprio pai dele. Então, é uma norma mesmo da organização que a maioria das testemunhas de Jeová acatam, tem milhões de relatos aí na internet afora, não é só o meu relato, tá? Nós apoiamos a desassociação, vou voltar a repetir aqui, o que nós não apoiamos é o tratamento aparente de primeiro grau, você decretar a morte ao seu parente que quer trocar de religião, é um direito dele. Se ele vai lá para os evangélicos, se ele vai para os estudantes da Bíblia, adventista ou sei lá o quê, né? E é isso, Isaías. Eu quero mandar um grande abraço aí para todos os seus espectadores, né? E acho que ficou tudo bem explicado. Quem quiser fazer react, né? Poderá fazer. E logo nós poderemos aí, mais para frente, né, daqui uns dias, que eu não gosto de estar aparecendo constantemente, nós poderemos falar de outra doutrina. Então, esse rapaz aí que estão falando, André, é dos estudantes da Bíblia. Você tem um contato dele? Tenho sim. O André tem um altíssimo conhecimento e ele sempre teve lendo a Bíblia. Ele era intérprete, né, do corpo governante das Testemunhas de Jeová. Então, o conhecimento dele é muito alto. E ele poderá também, com mais autoridade, poder falar sobre as crenças dos estudantes da Bíblia, porque
as testemunhas de Jeová tentaram ocultar os estudantes da Bíblia, dizendo que eles são a continuação dos estudantes da Bíblia, e não são. Os estudantes da Bíblia, após a morte de Russell, fizeram algumas reformas lá naquele tempo, né? Não seguem a Russell, seguimos a Cristo. Foram feitas as reformas há muitos anos, não fizemos falsas profecias, como a geração de 1914, como datas do Armagedon. Isso tudo foi por conta das testemunhas de Jeová, né? Que senão vão me tirar sarro aí. E por que as testemunhas... Um dos motivos, na minha opinião, que as testemunhas de Jeová cresceram mais que os estudantes da Bíblia, foi por a política do Rutherford era botar medo sobre o Armagedon. Só na presidência do Rutherford foi colocado o Armagedon em 1925 e 1941. Então é lógico que a maioria dos estudantes da Bíblia iriam para o lado de Rutherford. Você falando o Armagedon vai vir em 1925. A pessoa pensa assim, olha, entre o sim ou não, eu vou para o lado dele. Aí não veio, ele pegou e falou 1941. É lógico que a maioria das testemunhas dos estudantes, então estudantes da Bíblia, iam atrás dele. É medo do Armagedon décadas após década, né? E eu não sei se a gente tem tempo agora, se você quiser mostrar no meu canal, lá tem a revista que os testemunhos de Jeová sugerem claramente o ano de 2034 como sendo o Armagedon. Se você quiser entrar no meu canal, nós mostramos isso para o público também. Cadê o então seu... é um pessoal movido a medo. A medo. Deixa eu falar. O seu canal é qual? Roberto Semodi. O primeiro vídeo é dessa revista de 2034. Aí, se você não quer sugerir que o Armagedon é em 2034, nem escreva um artigo bobo desse dando a entender isso. Né? Eles dão... Qualquer pessoa vai pegar e falar, pode vir. Então, isso segura as testemunhas de Jeová. O medo. O medo. É o último vídeo. Eu não... Vai, desce. Tem eu tocando guitarra aí, voando. Aí, esse último aqui, onde está grifado. Esse aí, Isaías. Passa esse vídeo aí. Vamos ver se essa revista existe ou não. Se eles sugerem o Armagedon em 2034 ou não. Essa música não dá ruim, não? Não. Seus dias hão de somar 120 anos. Em apenas mais 120 anos, Jeová traria o dilúvio. Já se passaram 90 anos desde 1914. Então, na época dessa revista, faltava 30 anos. Jeová tem mantido avisos por intermédio do escravo fiel e discreto. É razoável presumir? Então, o que você entendeu aí, Isaías? Que dá a entender que o Armagedon é em 2034 ou não? Claramente, eles pegam e falam, né, que o dilúvio foi 120 anos de pregação e que de 1914 já haviam passado 90 anos. Faltava, na época da escrita dessa revista, faltava 30 anos. Eu já vi um testemunho de Jeová falando que 2034 seria possivelmente alguma coisa. É por causa dessa revista. Mas é lógico que dão a entender. Isso aí é para manter o povo ativo. Então, eles não servem a Jeová por amor. É tudo por medo do Armagedon. Inclusive, além deles ter medo, eles vêm ameaçar as outras pessoas. As ameaças do Armagedon é a vida deles. Aqui, ó. 1914 mais 120 anos, né? É isso aí que a revista sugeriu. Vai acontecer o quê? Em 2034? Que foi 120 anos a pregação que Noé fez, né?
Sim, mas vai acontecer o quê? Segundo O eles? Armagedon, o Armagedon em si. A grande tribulação começa antes, tá? Simão, o que aconteceu em 1914, segundo eles, as testemunhas de Jeová? Em 1914, na verdade, primeiro foi previsto o Armagedon, tá? O Armagedon não veio e a volta visível de Cristo, era visível. Mas, como isso nós sabemos que não ocorreu, eles mudaram o ensinamento, passando que foi uma volta invisível. Então, a volta invisível já não tem mais como nós provarmos nada, porque nós não enxergamos, né? Então, eu vi eles falando, as testemunhas de Jeová falando que em 1914 Jesus foi coroado rei no céu, que o reino de Cristo começa. E a grande tribulação começa nessa época também? É isso? Deveria ter começado, né, Isaías? Mas não começou. Não, mas segundo eles eles utilizam, tá, o texto de Apocalipse que diz que quando houve uma guerra no céu e o demônio foi jogado para a terra, haveria grandes turbulências na terra. Então, eles referenciam a Primeira Guerra Mundial como essa raiva do demônio que veio aqui para a terra causando ais aos humanos, né? Mas um pouco antes, anos antes, em 1895, houve uma guerra entre China e Taiwan que matou muito mais que a Primeira Guerra Mundial. Inclusive na época aí que já havia surgido a religião, né? Estudantes da Bíblia, os primórdios. E será que os cristãos poderiam falar, olha, isso aí já é que o demônio foi lançado para baixo. Então, isso aí é um chute. É simplesmente você falar. E também nós temos como referência a peste negra, em questão de doenças. Ela foi a doença que mais matou no mundo. Não foram a gripe espanhola, que foi após, se não me engano, a Segunda Guerra Mundial. Né? Foi a peste negra, que matou mais pessoas no mundo, mundialmente. Acabou com 1/3 da população da Europa. E será que os cristãos ali naquela época, né, apesar que foi em 1400 e pouco, mas os cristãos que estavam ali, será que eles podiam deduzir que era a volta de Cristo? Se foi a doença que mais matou humanos, muito mais do que na Segunda Guerra Mundial? Então, existem vários fatores que o que não está escrito claramente na Bíblia é uma suposição, não passa de uma suposição. Igual eu mostrei, né, a profecia lá de Daniel, dos 7 tempos, ela foi escrita décadas depois dos 607. Então, quem coloca um cumprimento maior nessa profecia é um guru. Porque que profecia que começa já no passado? Né? Até citei o exemplo na minha palestra aí para o Adriano. Eu vou poder fazer uma profecia do Armagedon em 2034, começando a falar que as torres gêmeas em 2001 caíram, né? Então, eu vou começar a fazer a minha profecia lá do passado. Então, se você for ver 607, Daniel escreveu décadas depois de 607, a profecia que eles utilizam dos 7 tempos. Então, é ir além das escrituras, com certeza. E isso a gente não pode bater o martelo. Já, o que a Bíblia deixa claro ali, nos estudantes da Bíblia é assim, né? Se existe algo claro... Peraí. Isaías, dá para fazer uma live sábado sobre esse vídeo? Não, sábado não dá não, Otafone. Leitura realmente vista diz? Será que sugere isso que eu disse, Leo? Sábado não dá, que eu já tenho compromisso no meu outro canal. Sábado é complicado. Vai ter que ver um outro dia aí. Vai ter que ver para ser outra semana. Cadê? Então, sabe, vai ter que ser para outra semana de junho. Pode continuar, desculpa aí, Roberto. Eu estava falando sobre... Porque houve uma interrupção aí que me... Foi mal. Você estava falando a respeito da...
das profecias com antecipação. Isso. Então, que pega lá de trás ele pode pegar... A 607 foi uma profecia que Daniel escreveu anos após. É uma profecia retrógrada. Então, eu não lembro de profecias dessa maneira. As testemunhas de Jeová tinham uma maneira de interpretarem a Bíblia com tipo e antitipo. Seria a profecia local e uma profecia maior futura. Então, isso é uma grande audácia, né? Então, dentro dos estudantes da Bíblia, o que não está escrito direto na Bíblia fica pela consciência de cada um. Então, e eles não se colocam como a verdade, né? A única verdade. Simplesmente, nós acreditamos que tem religião com menos verdades e com mais verdades. A salvação não é apenas igual... A salvação, nós acreditamos que algumas pessoas, até que acreditam na Trindade, também poderão serem salvas. Não, então, não somos exclusivistas e donos da salvação. Acreditamos que essas pessoas herdarão o milênio. E também que o sacrifício de Cristo ele foi muito mais amplo do que é pregado nas testemunhas de Jeová. Porque ele não morreu ali só pelos testemunhas de Jeová. Então é um negócio muito bonito, é algo muito bonito. Eu também pensar, esse é um dos motivos também que eu abandonei as testemunhas de Jeová. A salvação era muito restrita, né? Só os testemunhas de Jeová, nós somos a verdade, o resto é Babilônia. Então não é bem assim. A coisa não é assim. Jesus teve uma morte que beneficiou aí milhares de pessoas. E se nós colocarmos a salvação muito restrita, nós estaremos dando a vitória ao diabo da questão universal. E essa não foi. A vitória será de Jeová. Então haverá um novo céus e haverá a nova terra para o propósito de Jeová se cumprir. Agora, as interpretações mais corretas, Isaías, a meu modo de ver, elas também precisam bater com a história. Se essa história de 607 deve ser descredibilizada, ou de 587 deve ser descredibilizada, haveria outros historiadores aí apoiando eles. Mas quando existe uma unanimidade, aí fica difícil. Aí é lutar contra o mundo. É você estar nadando numa baita de uma correnteza e andando 1 metro para frente. É o que eles fazem. Então, eles estão cheios de doutrinas fracas, frágeis e fáceis de ser refutadas. Só que eles fazem o papel dele. A torcida JW faz o papel dela. Fala, péssima live, pegou, não deu certo. Mas é mais ou menos, Isaías, igual a gente vai assistir um jogo de futebol. Então, por exemplo, eu sou corintiano, vou assistir Corinthians e São Paulo. Às vezes, meu time tomou uma pressão danada, só que nas minhas vistas, uma bola que o meu time deu na trave e algum outro assim, contra-ataque, eu já acho que foi muito melhor do que o time do outro. Então, a torcida JW faz só o papel delas. Só que eu pego e deixo aí recomendado para o pessoal fazer uma análise, né? Igual eu e o Adriano colocamos algo em pauta para o pessoal ver os dois lados. Semog, uma pergunta que eu vou te fazer. Só que eu vou te fazer com o versículo da Bíblia. Certo. Peraí. Pode ser que eu não saiba também, viu, Isaías? Você vai saber sim a resposta. Se eu não souber, eu peço para responder numa próxima live, sem problemas. Nós não podemos ser arrogantes, né? É porque é uma coisa para a gente refletir aqui. Uhum. Jesus falou, né, que Atos 1:7. Peraí. Porque eu acho muito estranho essa tendência de ficar marcando data
Eles tentam falar que é expectativa, mas expectativa é quando você erra uma ou no máximo 2 vezes. Olha Né? A aqui. partir do ponto que você coloca data de 10 em 10 anos, é complicado. Fala assim, ó. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos, ou as épocas, ou as estações, né? Que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Tipo, eles queriam saber, não é? A data, Mas tal. é igual eu te falei, é um método de controle, né, Isaías? Porque todo mundo, mesmo com esperança celestial, a pessoa tem medo de morrer, né? Só que Jesus disse, o que Jesus disse? Não temais quem mata o corpo, mas tem mais quem pode matar a alma, que é a segunda morte, e você não tem mais ressurreição. Então, mas veja bem, se Jesus falou que não compete a nós saber, por que ficar especulando a respeito de data, que não vai dar certo, essas nunca dá Olha, certo. infelizmente essas coisas, Isaías, elas se encaixam naquele texto de 2 Reis sobre falsa profecia, que é você falar em nome de Jeová e não se cumprir. Então é muito sério você falar em nome de Jeová e aquilo não se cumprir. O que eu estava falando, né, e na hora a gente se perdeu um pouco, é que, por exemplo, as testemunhas de Jeová, eu quero deixar uma mensagem aqui para todas as pessoas que estão nos ouvindo, uma mensagem final, que as testemunhas de Jeová que sofrem ostracismo, não aquelas pessoas que cometeram, igual nós estávamos conversando antes da live, né? As pessoas que cometeram crimes que eu considero, até o ser humano considera horrendos, como assassinato, como estupro, né? Então elas têm que pedir perdão a Jeová, elas podem frequentar qualquer religião, mas não são assim pessoas dignas de confiança. Elas terão que se restabelecer e adquirir ali o perdão de Jeová a partir de, sei lá, do milênio. Mas as testemunhas de Jeová que se dissociaram, as testemunhas de Jeová que sentem ostracizadas, que estão em depressão, elas podem continuar adorando a Jeová, né? Podem assistir uma reunião de estudantes da Bíblia, conhecer como que são as doutrinas dos estudantes da Bíblia, porque uma hora nós iremos falecer e nós teremos, pode ser amanhã, pode ser num hospital, né? Uma hora teremos que entregar nossa alma a alguém. E com certeza, você testemunha de Jeová, se você tiver desigrejado, que nem meu pai diz, para quem que você vai entregar a sua alma? Então você também, você tem a opção, você que não acredita no inferno de fogo, em doutrinas que você não era acostumado, as testemunhas de Jeová ocultaram os estudantes da Bíblia, mas agora eles estão aparecendo e você pode conhecer sem compromisso. Você pode continuar adorando a Jeová da mesma maneira e sem esse monte de profecia falsa aí, sem anciãos que são obcecados pelo poder. Eu não posso generalizar, são uns 70%, uns 30% são pessoas realmente dedicadas, mas você poderá conhecer um verdadeiro amor aí que, na verdade, na organização Testemunha de Jeová, eles põem o tapete vermelho para você entrar e na hora de você sair, não tem como você sair com honra. Não tem como sair com honra de lá, porque eles vão querer blindar as doutrinas, não vão dizer que você saiu pelas doutrinas, vão dizer que você é um mau caráter. Todos os seus amigos serão perdidos, toda a sua família será perdida, e você acha que Jeová não está em outro lugar, tá? E os estudantes da Bíblia existem, né, desde 1870 até os dias de hoje. Então, eu deixo essa mensagem final ao pessoal. Tá? Deixa eu só ler uma passagem aqui para o canal Sola Veritas, falou, a justificativa, Isaías. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo a seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá, falou o Senhor Jeová, quem não profetizará.
Bom, que eu saiba, isso já o Adriano já me falou, o Atafona já me falou, que essas datas aí não são revelações proféticas, são especulações a partir de cálculos. Eu posso te responder como ex-testemunha de Jeová. Pode tá? falar. Tem publicações que os coloca como profetas de Jeová, e há publicações que já dizem que não são inspirados. Então, nesse caso aí, eu provo para o Adriano e para o Atafona que a luz piscou e apagou. A luz piscou e apagou. Então, tem publicações que eles dizem sim ser inspirados, e tem publicações mais que antiga, dizem né? não. Deve ser mais antiga. Quando eles estão fazendo um limpo ali, né, Isaías? Nas publicações mais antigas. Eu acredito que quando a profecia era vigente, não tinha acontecido, chegado a data, então eles diziam que seria uma profecia. Mas passou. A profecia, por exemplo, da geração de 1914, a revista de 84 diz: é a palavra de Jeová. Eles não colocaram como sendo uma opinião particular. E eles manteram essa profecia, que a geração de 1914 veria o fim, até ela falhar. Aí, após falhar, falaram: não, existem mais 5 conotações para a geração. Então, é muito fácil você manter uma profecia, né? Inclusive, esse aí é um bom assunto para a gente pegar e fazer uma próxima live. Beleza. Isso aí não tem como, não tem como os testemunhos de Jeová esconder, isso aí foi uma vergonha. Aí depois há outro ensinamento da geração dupla, é mais vergonhoso ainda. E você, então, e você sabe daquela profecia dos adventistas? De 1840. Então, meu pai, na época que eu era criança, ele tirava sarro nessa profecia, né? Só que, na verdade, a religião dele cometeu as mesmas gafes, né, de falsas profecias. Cometeu as mesmas gafes. Só que eu não conheço de tantas especulações do fim de adventistas, né? Eu conheço essa de 1870, depois não conheço que eles voltaram a colocar mais datas no fim. Né? Que eu saiba é 1840. Ontem, Isaías, estava vendo um canal aí, as TJs passando pano para a construção de Bet Sarim, né? Que o Rutherford construiu uma mansão lá porque o Armagedon viria em 1925 e o reino de Deus vai ser lá nos Estados Unidos para eles, viu? Eles são patriotas. O reino de Deus lá, que Daniel vai substituir os reinos da humanidade, vai continuar nos Estados Unidos, a construção deles lá, que eles estão fazendo, e eles passando o pano lá sobre um fiasco, que não tem como. E as TJs aceitam qualquer tipo de explicação. Igual quando o Rutherford falou em 1935 que foi selado o número de ungidos e que a esperança dali para frente era na terra, para cristãos, as testemunhas de Jeová entraram em êxtase. Né? Todo mundo bateu palma no Congresso, igual o Atafona disse, Cedar Point, Ohio. Né? Abraão seria o governador de Nova York. De Nova York. Um abraço, Walter Mendes. Um abraço. Viu? Beleza. Então, Isaías, a gente tem que pegar... Essas paradas aí é complicado, porque o que eles falam sobre isso? Sobre essa história de receber os patriarcas numa mansão. O que eles falam hoje? Na verdade, eles primeiro utilizaram do medo, né, para as pessoas continuarem ali seguindo os rumos do Rutherford. Porque se o Armagedon viria, e isso está escrito em palavras ali, né, tem scanner pela internet toda, choravam de emoção. Essa propriedade que foi construída com contribuições dos irmãos, ela acabou sendo utilizada ali muitos anos pelo Rutherford, né, que também não teve uma boa moral, todo mundo sabe disso.
tanto moral sexual como moral de bebedeira, né, que ele pegou na grande... nos Estados Unidos teve uma grande recessão e faltou uísque. Ele importava o uísque lá da Escócia. E tinha uma amante de 16 anos, que ele levava para fazer os discursos. Então, ele também não tem uma grande moral. Apesar que, eu não julgo a religião pelo seu fundador. Por quê? Porque se nós formos pesquisar o fundador de todas as religiões, eu acho defeito em todos eles. Né? Em todos os fundadores, se eu for pegar e estudar a vida do cara, eu vou achar defeito. Então, a gente tem que ver defeito mais nas doutrinas, né? Vamos deixar de lado aí a vida do Rutherford. Tudo bem, mas ele construiu uma mansão e dizia que os patriarcas iam vir naquela mansão. E chegou no dia, não aconteceu nada, foi isso? Ele fez até quadra de basquete. Fez quadra de basquete lá pro rei Davi jogar basquete, comprou Cadillac pro Abraão, entendeu? Comprou Cadillac pro rei Davi, foi comprando aí de tudo. E depois ele ainda repetiu, falou que 1941 viria o fim. Ele com isso, a organização foi se tornando rica, foi se tornando cada vez mais rica, porque isso aí é um patrimônio, um imóvel caríssimo, né? Ela foi se tornando independente financeiramente, não dependendo mais tanto de contribuições dos irmãos, porque aí depois você, com o dinheiro, você pode fazer investimentos, né? Então, ela hoje é uma empresa multibilionária do ramo cinematográfico, do ramo imobiliário, né? Isso aí é mais que nítido. O pessoal que quiser consultar no Google, digitar Ibiza London JW, vai ver lá que eles vendem mansões, compram mansões, venda de compra, não é de Salão do Reino, não. Ah, esse site é falso, é tão falso que até hoje a liderança das Testemunhas de Jeová não tirou o site do ar. E você pode também, igual eu já expliquei, ir rastreando de onde esses sites, as origens dos sites, até você parar numa empresa laranja lá da JW. Depois... Isso aí é bizarro, mano. O cara andava de Cadillac enquanto o pessoal passava fome durante a quebra da bolsa. 1929 foi a época que faliu muitas empresas nos Estados Unidos, muita gente ficou na miséria e o Rutherford ficou rico por causa da mansão que ele falava. Ficou rico, né? E é engraçado as desculpas que eles dão sem pé e nem cabeça, sem nexo. Qualquer pessoa ali não vai entrar e acreditar nisso, nos passa-pano deles. E as Testemunhas de Jeová pegam e começam a bater palma e entram em êxtase ainda. Agora haverá uma mudança de doutrina. Né? Em junho saiu um boletim preparando as Testemunhas de Jeová já mentalmente, porque é um trabalho que eles fazem, né, de controle mental. Estão preparando e já colocaram como, se a pessoa questionar a mudança que terá, ela é uma desordeira. Haverá uma mudança. Então, agora, os Testemunhos de Jeová estão se arriscando a fazer pregação. Porque eles podem vir aqui fazer um react para mim e a organização vir e mudar, ou eles têm que fazer uma limpeza em seus canais, dependendo da mudança da doutrina que for. E o corpo governante já avisou. Quem não adotar a mudança e questionar será desordeiro. Nos Estados Unidos, para você ter ideia, teve várias congregações que não adotaram das irmãs e praticarem a adoração de Jeová de calça. Isso é verdade, não adianta as testemunhas omitirem. Teve várias congregações nos Estados Unidos que as irmãs não estão usando calças e não estão pregando de calças. E os homens estão indo lá barbeados. Então não adotaram as mudanças. E agora vai vir outra mudança aí, pelo visto, de ensinamentos mais, assim, não é contraditórios, né? De ensinamentos
que foram pregados por muitos anos e que será mudado. E quem não acatar será desordeiro. Então, eles têm que pôr a barba de molho no que eles estão pregando. Entendi. Vamos para o final, porque agora já estamos quase 2 horas de live, eu vou precisar terminar também. Obrigado, Semog, pela sua presença. Muito boa live, ótima. Teve muito bom. Eu gosto muito de você, viu, Isaías? Um cara educado, mente aberta. Sensacional, sensacional sua amizade. Um homem aí rodeado de livros, né? O fundo aí maravilhoso. Obrigado. E eu quero agradecer também o público, não quero ofender a ninguém, e deixar claro, né, que assim como as testemunhas de Jeová têm o direito de pegar e debaterem sobre a Trindade, debaterem sobre assuntos de outras religiões, qualquer pessoa tem o direito de vir e também debater das doutrinas das testemunhas de Jeová sem ser atacada. Isso aí é normal, né? Não tem essa de querer processar, de que estão perseguindo as testemunhas de Jeová. Não existe isso aí. Não existe. Entendi. Tá bom. Depois você me vê o contato desse rapaz, o André. Ou então você fala com ele que eu gostaria de convidá-lo para uma live. Poderia fazer nós 3, ou eu fazer com ele. Olha, falei com ele hoje, e ele falou que assim que sobrar um tempinho para ele, que ele tem um canal e precisa fazer dublagens, e edição de vídeo dá muito trabalho, ele vai sim fazer uma explicação das diferenças das testemunhas de Jeová para os estudantes da Bíblia. Pô, eu ia gostar muito de... Ele vai liberar perguntas ao vivo para o pessoal fazer, porque muita gente tem algumas críticas, tem dúvidas. Ele vai fazer isso sim. Assim como ele fez esses dias no próprio canal dele, ele abriu para qualquer pessoa fazer qualquer tipo de pergunta para ele ao vivo. E beleza. Logo ele estará no seu canal. Pode ter certeza disso, que ele me confirmou isso hoje. Tá, obrigado, Semog. Então a gente vai se falando. E vou ter que terminar aqui, pessoal. Semog, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a todos, pessoal, Obrigado, boa noite a todos. Jeová abençoe a todos, Jeová e Jesus Cristo. Beleza. Amanhã eu estarei aqui amanhã, 19, estarei com Elis Nascimento, para falar sobre a personalidade do Espírito Santo, tá? Então não percam aí, amanhã, 20 horas, estarei com Elis Nascimento. Então, valeu, Chaves Santo. Também daqui a pouco eu vou para lá também. Obrigado a todos. Posso encerrar, Semog? Um grande abraço, Isaías, e até a próxima, se Jeová nos permitir. Tá, então estou encerrando aqui. Valeu.